Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Disse Jesus: meu reino não é deste mundo. E os homens que brigam pelo mundo perdem o reino de Deus. O reino eterno e verdadeiro, que desenvolve na alma todas as habilidades que o espírito precisa ter, toda a consciência, toda a virtude, para se tornar algo que não só vai habitar acá, mas em todas as casas do nosso Pai que está no céu. Os homens se perdem nas suas vaidades, no seu orgulho, na sua ganância, nos seus medos. E não percebem que o que estão fazendo é mal para si só, não só para alguém. Quando buscamos o entendimento e a serenidade em nosso espírito, a nossa alma não se perturba mais com o que pode se tirar, o que pode se perder, o que pode se fazer. E a paz que o mundo não nos pode dar. Onde buscas a vossa paz? Onde está buscando a vossa paz? Lhe traz paz? Deus ensina: a minha paz eu vos dou. Não a paz que o mundo não sabe lhe dar. Na terra há muitos exemplos que merecem relembrar. Exemplos que foram na terra suficientes para poder preencher todos os livros humanos. Se puder relembrar alguns deles, tu vai ter a mesma impressão que os espíritos tiveram quando estiveram reencarnados em seu lugar. Certa vez, um homem pregou pelo deserto. E durante a sua vida ele disse que viria alguém depois dele que batizaria com fogo. E ele estaria batizando com a água a força do arrependimento, da mudança, da transformação interior. Muitos o seguiram. Muitos viram naquele homem um símbolo da verdade, algo que muitos não encontravam em lugar algum. Existia no mesmo lugar centenas de sacerdotes que pregavam em seus lugares, dizendo que representavam o amor, a caridade e até Deus. Mas não conseguiam falar ao coração da multidão. A multidão que seguia aquele homem ouvia as suas palavras. Procuravam também corrigir seus próprios passos. E ficavam felizes de vê-lo e de ouvi-lo. Até que um dia, pela palavra, ele foi preso. Prenderam aquele homem. E muitos ficaram revoltosos. Muitos pensaram: o que vamos fazer? Muitos ficaram com medo e se esconderam. E aquele homem foi preso, simplesmente pela palavra dele. Lá, no cárcere, torturado, ele começou a pensar em Deus. Ele lembrou que Deus é muito mais do que os homens poderiam lhe dar. Ele entendeu o que era a sua missão. Depois, alguns dos seus para poder
ouvir o que estavam dizendo, para ter certeza que o que ele tinha feito tinha tido valor. Alguns dos seus caminharam e encontraram outras pessoas, e encontraram outro homem, um homem que trazia uma palavra ainda mais profunda do que ele, um homem que trazia ensinamentos que fazia os homens abrirem as suas mentes, os seus corações, os seus espíritos, um homem que curava, um homem que era sábio, e que as palavras pareciam tão afiadas que nenhuma lâmina na terra poderia cortar igual. Dos ricos aos pobres, dos reis aos plebeus, a palavra descia com uma força muito grande e fazia cada um olhar a si mesmo, tentando demonstrar a grandiosidade que cada um é e a certeza de que sempre acima de nós existe algo maior a guiar os nossos passos, a guiar a nossa vida. Dentro da prisão, o homem recebeu as notícias do que vinha lá de fora. E na hora que ele soube das notícias, do que estava vindo após ele, ele chorou, ajoelhou ao chão e agradeceu. E disse a Deus: minha missão está cumprida. Eu fiz o que deveria fazer. Eu falei o que deveria falar. Eles vão castigar a carne. Eles vão maltratar o corpo. Eles vão tirar a vida deste corpo, mas não do meu espírito. Meu espírito agora se liberta, sabendo que exatamente tudo foi feito. E agora outros seguirão os meus passos. A multidão começou a seguir então um bom pastor, um homem marceneiro, um homem que mexia com madeiras, torneava as madeiras e delas transformava em coisas belíssimas aos olhos humanos. Aquelas madeiras sem vida, aquelas madeiras esquecidas e muitas vezes repudiadas pelos outros, eram lapidadas por mãos habilidosas, pacientes, amorosas, que ia tirando pouco a pouco as arestas para poder fazer aparecer o melhor que elas tinham para lhe dar. Um homem que falou às multidões e pela palavra abriu os 4 cantos da terra para poder aprender. E mesmo este homem, que tanto bem nos trouxe, tanto bem nos ensinou, a ignorância dos homens, com o passar do tempo, lhe legou. Não quis lhe dar a devida atenção, testou os seus limites até o final. E quando não poderiam fazer mais nada para ela se calar, colocou-o no ponto mais alto, para que todos o observassem. E na hora que todos se fecharam, ele abriu os braços, mesmo que sejam com pregos, com ferro, com dor. Ele demonstrou que de braços abertos ele estaria para nos ajudar, para zelar por nós. O que poucos sabem é que quando Cristo estava no madeiro, João o estava a observar, o mesmo que apregoou à sua volta, o mesmo que cumpriu a sua missão até o final, sabendo que não importa o que ocorra com o corpo, a palavra deve ser proferida, pois se não assim fazer, até as pedras clamarão. Quando Cristo
saiu do madeiro, e sua essência de amor permeou pela terra. Ele caminhou, indo ver todos os seus, como cada um estava. Viu alguns com medo escondido, via outros desesperados, achando que a esperança havia se acabado. Via outros rindo, alegres, comemorando algo que era efêmero aos homens e que aos poucos se acabaria. Jesus se preparou, reunindo todos os outros espíritos, para poder preparar agora a terra, aqueles que seriam as sementes verdadeiras, aqueles que espalhariam pelo mundo o Evangelho, a luz, as obras, o trabalho, e mais do que tudo, o exemplo. Cristo preparou todos eles, e visitando, ajudando, instruindo. Logo depois, então, ele se apresentou a Madalena, para que ela pudesse vê-lo. E disse: vá aos outros, diga aos outros que eu estou aqui. Eu vou ao Pai, mas em breve voltarei. E ela foi então, contente, chorando, tentando levar a boa nova àqueles homens e mulheres que sentiam um vazio dentro deles, ou na tristeza ou na solidão, como quem perdeu um pai, como quem perdeu um irmão ou um melhor amigo. Quando ela chegou, muitos também a rejeitaram. Rejeitaram porque ela era simples. Rejeitaram porque ela era simplesmente Madalena. E quem era Madalena diante de todos aqueles que se achavam ser muita coisa? Jesus volta. E quando esses estão reunidos pelo esforço de Maria, a sua mãe, que foi a primeira a ouvir a palavra de Jesus, a primeira a ouvir em seu coração: mãe, eu estou aqui, eu estou de volta, eu voltei para ti. E na certeza de uma mãe, ela então foi ver todos os outros e dizer: não tenham medo, Ele está entre nós. Ele não abandonou a nenhum de nós e não morreu. Ele está vivo. E somente depois que Jesus atravessou as paredes e tornou-se visível aos olhos humanos, que começaram a crer. E acreditaram de tal forma que não tiveram mais medo da própria morte. Não tiveram medo do que poderia vir, do mal que poderiam lhe fazer, nem tampouco da sua vida ser extirpada, porque o que ficaria era mais importante do que tudo isso. Era o exemplo, era a semente que estaria enraizada em terras fecundas e nunca mais morreria. Almas e almas retornariam à terra. As histórias passariam em todos os clãs, em todas as casas, em todas as famílias, e a certeza do exemplo deixado seria uma luz para poder guiar os próximos espíritos que milênios reencarnariam em cada lugar. Às vezes, ficamos receosos. Às vezes, tememos o que podemos perder. Às vezes, achamos que o mal é maior. Mas em todos os momentos na terra, onde o mal achou ser maior, a luz brilhou acima de todos eles. E eles passaram, e o bem continuou.
quando algo ruim parecer acometer teu coração, lembra de Jesus. Lembra daqueles que o acompanharam, lembra daqueles que aprenderam, lembra daqueles que se colocaram para que hoje você pudesse ouvir a energia, a vibração e a luz que Deus pode lhe dar. Ninguém pode tirar de você o que você é. Ninguém pode lhe tomar o que Deus te deu. Mas você pode fazer uma escolha em alimentar o teu coração pela fé ou deixar os teus olhos se atormentarem por aquilo que vem te assustar. Mentalize o que te alimenta. Mentalize o que te deixa mais forte. Mentaliza a tua inteligência, a tua consciência, a tua prosperidade, a tua riqueza, para materializar na terra o teu melhor. Jesus já ensinava: o trigo e o joio caminhariam juntos, mas depois viria a ceifa, e tudo seria resolvido. O que é joio continuaria sendo joio, o que é trigo continuaria sendo trigo, e o alimento que antes era só para ti, hoje se torna para toda a humanidade. Não tema, não desespere, não tenha medo do que acha que se pode ser feito a você. O que Deus faz por você é maior. O que Deus pode te dar é maior. O que Deus quer te mostrar é maior. Que Deus bendiga a todos vosotros. E graças,